Canal Escute Áudio Novel. Se inscreva. Novel Teoria Fanfic. Game of Thrones. Fênix. Capítulo 71, 295 d.C., respirando fundo, Varys decidiu que não havia necessidade de contornar a verdade ao falar com o Deus diante dele e então respondeu: vim perguntar sobre Daenerys Targaryen, a legítima herdeira do trono de ferro e governante dos 7 reinos. O reino precisa de um governante melhor, o povo precisa de um governante melhor. Tenho certeza de que você entende isso, considerando o que fez pelo povo das cidades abençoadas e da Baía de Fênix, meu senhor. Varys concluiu. Virando-se novamente, dessa vez completamente, Fênix olhou para o mestre espião com olhos roxos, enquanto ele respondia: há uma grande diferença entre o que eu conquistei para a melhoria das terras que governo e o que você pretende fazer pelos 7 reinos. Que diferença? Perguntou calmamente o eunuco. Eu incitei mudanças que levaram à paz e à estabilidade, algo que permitiu que essas terras se tornassem mais prósperas do que qualquer outro lugar no mundo conhecido. Você, Varys, por outro lado, trabalhou em direção à morte, destruição e caos desde que pisou nos 7 reinos. Fênix respondeu enquanto continuava. Você diz que quer o melhor para o reino, mas não foi você que alimentou a loucura e a paranoia do rei louco, fazendo com que ele se voltasse contra o próprio filho? Rhaegar pode não ter sido o exemplo perfeito de um rei, mas ele certamente seria um governante muito melhor do que seu pai ou Robert Baratheon. E mesmo agora, em vez de realmente trabalhar para o bem do reino sob Robert Baratheon, você ainda tenta incitar conflito e caos. Sangue e morte seguem seus esquemas, Spider, e ainda assim seus objetivos e ambições não são nobres nem de lógica sólida. Fênix finalizou. Ao ouvir essas palavras, Varys ficou momentaneamente sem palavras, pois o ser à sua frente falava a verdade, e as coisas que a Aranha havia feito para promover seus planos também pesavam um pouco em sua consciência. No final, porém, o mestre espião já havia há muito tempo se decidido a trilhar o caminho que havia escolhido, não importando os sacrifícios, e então ele respondeu: as cidades abençoadas e a Baía da Fênix podem ser governadas pelo Templo Vermelho, mas é você, meu senhor, sob o qual elas se unem. É você que as pessoas veem como seu governante e protetor. Os 7 reinos precisam de um rei ou rainha assim, alguém que eles queiram seguir e sob o qual se unir, alguém que os levará a tempos melhores. E embora Rhaegar Targaryen pudesse ter o charme necessário para atrair as pessoas, ele nasceu com um coração problemático e suas ações no torneio de Arrinhal provaram que ele não tinha o melhor do reino em mente. Isso, no entanto, não muda o fato de que o nome Targaryen ainda ocupa um lugar especial no coração do povo. Se a garota sob sua proteção tem os ingredientes de uma grande rainha, ela pode ser o que é necessário para realmente unir os 7 reinos novamente e trazer paz e estabilidade duradouras. Varys declarou com zelo moderado, deixando claro que ele realmente acreditava em cada palavra que falava. O sangue certo não faz um bom governante. Quantos Targaryen sentaram-se no trono de ferro como tiranos absolutos e quantos deles foram bons governantes? Daenerys é uma garota inteligente e gentil, e embora ela possa ser uma boa rainha, o que dizer de seus filhos e dos filhos deles? Fênix declarou: Westeros não precisa de um bom governante, seguido por gerações de tiranos. Precisa de uma maneira de garantir que aqueles no poder sejam competentes e justos. Se até mesmo um homem inteligente como você não entende isso, então de que adiantaram todos aqueles livros que você leu sobre história, não é? Mais uma vez, Varys não tinha muita certeza de como responder, pois o que o Deus Vermelho disse era verdade e um fato. O que importava se o reino fosse governado por um governante competente e bom por algumas décadas, se nos séculos seguintes nada além de tolos, tiranos e loucos iriam sentar no trono? As próximas palavras de Fênix tiraram o mestre espião de sua contemplação quando ele disse: paz, prosperidade e justiça. Eu trouxe isso para as cidades abençoadas e para a Baía de Fênix não por ser um bom governante, mas por ser sábio o suficiente para ver minhas próprias deficiências. Posso ser capaz de causar destruição em toda essas com nada além de um estalar de dedos. Mas isso não me qualifica para governar as cidades como elas merecem ser governadas, o que é algo que sei muito bem. No entanto, tenho o poder de permitir que outros o façam. É o que escolhi fazer com meu poder e você, Varys, também terá que decidir o que quer fazer com o seu. Fênix declarou, lançando um olhar profundo ao mestre espião diante dele, enquanto continuava. Você quer tramar e planejar na esperança de ver alguém gentil no trono de ferro, que possa ser um bom governante para os 7 reinos por alguns anos. Ou quer ajudar a criar algo que possa levar a paz e prosperidade duradouras. Ao ouvir essas palavras que atingiram seu coração e mente, Varys sentiu sua determinação ruir. Tanto ele havia experimentado em sua longa vida como um escravo criado por um grupo de pantomimeiros, antes de ser vendido a um feiticeiro e ter sua masculinidade cortada e queimada. Sobrevivendo como um ladrão, mendigo e prostituta, ele eventualmente ganhou poder e riqueza, junto com o objetivo pelo qual lutar. Mesmo com o sangue de incontáveis inocentes em suas mãos, sua determinação se manteve forte, mas sendo confrontado com tais verdades e fatos, a aranha se sentiu perdida. Não havia argumento a ser feito, nenhuma piada ou observação que pudesse refutar a verdade simples nas palavras do ser divino. E então o espião mestre quebrado perguntou calmamente ao homem à sua frente: eu desperdicei minha vida então, em algo que estava fadado ao fracasso desde o começo? Que caminho me resta agora? Era a perspectiva que faltava a você antes, mas isso não significa que você desperdiçou seu tempo e esforço. Fênix respondeu com uma voz clara: e ainda existe um caminho que pode ajudá-lo a realmente alcançar o que você busca em seu coração, Varys.
A luz pareceu retornar aos olhos do mestre espião, enquanto ele olhava para o ser divino com uma expressão conflituosa. Inteligente como era, ele entendeu o que Fênix implicava com suas palavras. Você quer que eu o sirva? Perguntou Varys, tentando manter o tom neutro. O preconceito do mestre espião contra a magia e qualquer um que estivesse conectado ao assunto o tornou antagônico ao Deus Vermelho, embora agora ele percebesse que o ser à sua frente também era alguém de grande sabedoria e percepção. Ainda assim, era difícil para o Aranha se adaptar a essas novas impressões que ele tinha de Fênix, então ele ainda estava protegido contra ele. A quem mais você serviria? Ao reino? Fênix respondeu, se você quer servir ao reino, então me diga, Spider. Você ainda acha que pode conseguir isso colocando alguém no trono de ferro que você acha que seria um bom governante? Poder e autoridade sempre levam à corrupção de homens e mulheres mortais. É algo inevitável. Como um círculo ou roda que foi desenhado e redesenhado, inevitavelmente leva ao mesmo destino. É sob essa roda que as vidas, a liberdade e a alegria das pessoas comuns são esmagadas e extintas. E será diferente sob seu governo? Varys questionou, seu tom pesado e sombrio. Já é. O Deus Vermelho respondeu calmamente, eu não sou um homem mortal, e nem anseio por poder e autoridade. Meu próprio poder é imensurável como já é. Eu governo com propósito, não com desejo e ganância. Não espero ganhar nada mais do que o conhecimento de que criei algo que durará, algo que é bom e justo. E agora é hora de você fazer sua escolha, Varys. Fênix exigiu após uma breve pausa. Capítulo 72, 295 depois de Cristo. Por fim, Varys concordou e jurou fidelidade a ele, embora Fênix soubesse que a lealdade do homem não era vinculativa nem duradoura. No entanto, isso não importava muito, pois a aranha não seria capaz de atrair Fênix ou o templo para seus planos, pois a única coisa que o aguardaria, caso tentasse algo assim, seria uma morte rápida. Depois de instalar o homem na cidade por alguns dias, Fênix planejou mandá-lo de volta e ajudá-lo a fortalecer a influência do Templo Vermelho na corte. Ele deliberadamente manteve a aranha longe do templo e dos lugares onde Elia e seus filhos viviam, já que não planejava confiar ao mestre espião nenhum dos planos ou segredos do Templo Vermelho por enquanto. No momento, Fênix estava na Câmara do Coração, sentado diante do órgão mágico em posição de lótus, com os olhos fechados e respirando profunda e uniformemente. A cada expiração, a Câmara Negra se enchia de fogo, e o próprio corpo de Fênix se tornava parte da tempestade de fogo ao seu redor, enquanto a cada inspiração seu corpo se transformava novamente em carne mortal, e as chamas ao seu redor se derramavam em sua forma. Era um tipo de meditação que Fênix praticava de vez em quando para limpar sua mente e acalmar seu coração, para que pudesse manter sua calma e serenidade. Ele estava ciente de que um ser como ele sem o autocontrole e a força de vontade necessários não passava de um cânone solto. Ele sabia do perigo que representava para aqueles próximos a ele e para o resto do mundo, caso perdesse o controle, afinal. Sentindo Melisandre se aproximando das portas da câmara, Fênix parou sua respiração mágica e mudou seu foco de volta para o presente. Com um aceno de sua mão, as portas pretas oleosas se abriram e permitiram que a sacerdotisa vermelha entrasse na Câmara do Coração. Você queria me ver, meu senhor? Melisandre curvou-se profundamente enquanto o cumprimentava. Nos últimos anos, ela ficou com Santanis e até se tornou sua amante, enquanto foi de grande ajuda para ele ao conquistar as Stepstones e Basilis Isles. Ela gostava dessa vida relativamente calma, embora também estivesse procurando por um novo propósito e objetivo. Varys, o mestre dos sussurradores, veio a Volantis e jurou sua lealdade ao Templo Vermelho e a mim. Sua lealdade, porém, é inconstante e ele não é confiável. No entanto, com sua ajuda, espero levar adiante alguns dos meus planos para os 7 reinos, o que exigirá seu serviço e perícia, explicou Fênix. Sem hesitar, a sacerdotisa vermelha curvou-se e declarou, estou às suas ordens, meu senhor. Fênix cantarolou em reconhecimento, sabendo da profundidade de sua devoção e lealdade. Depois que Santanis se tornou comandante das forças navais do templo, eu esperava que Robert ou John Arryn escolhessem outro mestre de navios para substituí-lo, mas nada disso aconteceu. A mão do rei conseguiu convencer o rei de que isso era uma coisa boa e ajudaria a forjar uma conexão mais sólida com o Templo Vermelho e mostraria a disposição do trono de ferro em cooperar. E embora a verdade seja um pouco diferente, já que a mão viu isso principalmente como uma oportunidade de concentrar o poder do pequeno conselho em menos membros e negar aos Lannisters a chance de nomear um deles para o posto. Isso também nos dá uma chance de espalhar nossa influência agora. O velho senhor do ninho da águia e mão do rei não era de fato um personagem simples. Ele estava ciente de quanto perigo os Lannisters representavam para o governo de Robert. Ele sabia que com Cersei sendo rainha e Joeffrey sendo o herdeiro, os leões já tinham um poder incrível no reino. Sua intenção de limitar o poder deles não permitindo que nenhum dos Lannisters participasse do pequeno conselho, mesmo que sua linhagem tivesse sido elevada à realeza, era clara. Ele também era muito inteligente na maneira como fazia isso, pois como era praticamente o pai adotivo de Robert, ele tinha quase total liberdade para governar o reino, e ao tornar 2 dos irmãos de Robert parte do pequeno conselho, ele efetivamente limitou as 7 posições disponíveis para 4, incluindo a sua, levando em conta o quanto Robert respeitava o antigo comandante da Guarda Real de Aerys Barristan Selmy. E o quão eficaz Varys havia sido em seu dever como mestre dos sussurradores, deve ter sido fácil fazê-lo concordar em mantê-los no conselho. O mesmo aconteceu com o grão-mestre Pycelle, pois o velho era inteligente o suficiente para permanecer subserviente aos que estavam no poder e se apresentar como um homem sem ambição, fiel apenas aos seus deveres. Nomear Petyr Mindinho Baelis como mestre da moeda também parecia uma maneira de manter o poder do trono de ferro nas mãos de Robert e seus aliados.
embora Fênix só pudesse balançar a cabeça diante da decisão da mão neste caso em particular, pois ele sabia que as ambições de Mindinho eram uma grande parte do motivo pelo qual o reino acolheria tempos caóticos mais cedo ou mais tarde. No entanto, John Arryn era um mão do rei muito capaz, com habilidades quase impecáveis quando se tratava de administração e política, embora, infelizmente, ele fosse muito ingênuo. E no entanto foi essa qualidade dele que Fênix planejou explorar para a vantagem do Templo Vermelho. Quero que você vá para Porto Real com a Aranha e se torne um membro do pequeno conselho enquanto carrega uma carta do comandante que declarará sua renúncia ao cargo de mestre dos navios. Fênix declarou calmamente, mas suas palavras fizeram os olhos de Melisandre se arregalarem por um momento. Ela sabia que essa tarefa era incrivelmente importante e exigiria toda a expertise de sua competência política e habilidades manipuladoras, embora ela tenha resolvido a si mesma alcançar o que lhe era pedido a qualquer custo. Melisandre simplesmente não se permitiria falhar em uma tarefa dada a ela por Fênix. Farei como ordenou meu senhor. Não o decepcionarei, declarou ela com firmeza. Eu sei que você não vai, Melisandre. Fênix respondeu, vá embora o mais rápido que puder e fique de olho na aranha. Mera irá acompanhá-la e agir como sua guarda. Enviar a líder feminina de suas penas não era apenas uma garantia, era mais uma demonstração de poder, já que nem mesmo o melhor cavaleiro dos 7 reinos seria capaz de ferir um único fio de cabelo de sua guarda pessoal. Sim, senhor, afirmou a sacerdotisa vermelha. E 295 depois de Cristo, observando sua filha e seu neto voando sobre volantes nas costas de Obsidian e Lira, o olhar de Raela seguiu suas silhuetas com olhos preocupados enquanto eles deixavam a primeira filha para trás em direções diferentes. Braços fortes de repente envolveram sua cintura, enquanto um peito musculoso pressionava suas costas delicadas. Seu coração preocupado sendo acalmado pela mera presença de seu amor. Eles vão ficar bem, não vão? Raela perguntou a Fênix, enquanto virava a cabeça pela metade, seus lindos olhos violetas brilhando com preocupação maternal. Abaixando a cabeça, Fênix deixou um beijo suave nos lábios da senhora Targaryen, enquanto sussurrava tranquilizadoramente, eles irão. Nenhum mal lhes acontecerá sob minha supervisão. Os 2 jovens cavaleiros de dragões foram enviados por Fênix para recuperar mensagens de Meereen e Tyrosh, respectivamente, o que levaria alguns dias. Ele esperava que essa curta jornada, que eles estavam fazendo sozinhos, também os ajudasse a se tornarem mais independentes e confiantes. Isso lhes ensinaria mais sobre o vínculo entre um cavaleiro e seu dragão do que qualquer explicação ou lição. Fênix sabia que nada de grave aconteceria a eles, pois as terras por onde viajavam eram em sua maioria seguras. Mas ele esperava que algumas pequenas dificuldades os atingissem, para que pudessem aprender e se fortalecer superando-as. Ele não queria ser duro com eles, mas como cavaleiros de dragões, suas expectativas para ambos eram altas, especialmente porque suas personalidades eram totalmente diferentes da de Raela. Raela tinha uma força gentil e suave, o que a tornava a mulher adorável que era, mas a agressão simplesmente não estava em sua natureza. Ela também não gostava de ter poder e autoridade, nem tinha coragem de buscar ativamente o conflito. Mesmo quando foi machucada por seu antigo marido fraternal, ela suportou o abuso com uma força silenciosa que Fênix admirava e amava nela. Daenerys e Jaehaerys eram diferentes. Embora ambos tivessem o coração no lugar certo, autoridade e poder estavam em sua natureza. Sua personalidade vindo verdadeiramente à vida somente quando dada a oportunidade de empunhá-la. Sua força, embora duradoura, tinha um lado afiado, que eles liberavam quando tinham a chance. O conflito era algo em que ambos se esforçavam, enquanto seus talentos para o combate eram simplesmente incríveis. Fênix podia ver essas coisas claramente, pois diante de seus olhos sua verdadeira natureza era revelada, e nenhum ser mortal era capaz de escondê-la de seus sentidos. Abaixando um pouco a cabeça, Fênix inalou o perfume floral de Raela, enquanto a ex-rainha se entregava ao seu abraço, nunca tendo se sentido mais segura e amada do que quando estava em seus braços. Capítulo 73. E 295 depois de Cristo? Sentado na pequena sala do conselho, a mão do rei esperou pacientemente que os outros membros do pequeno conselho que iriam participar da reunião aparecessem. Quando todos, exceto o mestre dos navios e o mestre dos sussurradores, chegaram e se sentaram, o jovem Lorde Supremo das Terras da Tempestade perguntou com leve impaciência. Não é hora de você nos dizer por que nos chamou aqui, Lorde Mão? Tenho certeza de que todos nós temos outros negócios importantes para tratar, então não vamos perder mais tempo e começar esta reunião. Henley era um jovem carismático e com apenas 17 anos, era definitivamente um dos solteiros mais cobiçados de todo o reino, embora Jon conhecesse os gostos do garoto. Ainda assim, como um homem de sabedoria, a mão do rei não tinha realmente nada contra o jovem, pois ele sabia como preservar sua imagem e como se portar aos olhos do público. O jovem não arriscaria trazer vergonha ao nome de sua família ou irritar Robert, pois ele temia o temperamento de seu irmão mais velho como qualquer homem são deveria. Sua impaciência nascida da juventude e vigor também não era nada surpreendente, então Jon respondeu calmamente. Recebi uma mensagem de Lord Varys, na qual ele me pediu para convocar uma reunião, pois ele tinha notícias importantes para anunciar. Tenho certeza de que ele chegará a qualquer momento. Então estamos esperando o homem sem pinto fazer sua entrada? Brilhante. Henley zombou, deixando claro que achava perda de tempo esperar pela aranha. Jon só conseguiu balançar a cabeça diante da típica ignorância dos Baratheon. Claramente, o jovem Lorde de Ponta Tempestade e mestre das leis não entendia o quão perigoso o eunuco realmente era, caso contrário, ele nunca ousaria falar tais palavras levianamente.
Por conta disso, John não conseguiu deixar de olhar para Petir, embora fosse apenas alguns anos mais velho. O jovem mestre da moeda era muito mais sensato quando se tratava das complexidades da corte e ele claramente era mais perceptivo aos perigos também. John pode ter inicialmente nomeado Petir como mestre da moeda porque sua esposa Lisa havia pedido, e ele pensou que seria uma boa maneira de negar aos Lannisters a chance de entrar no pequeno conselho, mas ao longo dos poucos anos em que o jovem ocupou o cargo, ele sem dúvida demonstrou a disposição necessária na corte. Perdoe-me, jovem senhor, mas nem todos nós somos abençoados com dons naturais como seus, nem com sua capacidade de discerni-los. Uma voz estranhamente suave ecoou de repente na pequena câmara, quando o mestre dos sussurradores entrou na sala, junto com uma mulher vestida com vestes vermelho sangue. O comentário direto de Varys teve o efeito desejado, pois os olhos do jovem senhor da tempestade se arregalaram brevemente antes que ele bufasse levemente e ficasse quieto em resposta. E embora John tenha ficado surpreso com a presença da linda mulher ruiva na câmara do conselho, já que ela era claramente uma sacerdotisa vermelha, foram Petir e o grande mestre que expressaram sua surpresa primeiro. Parece que você trouxe mais do que apenas informações de sua viagem ao leste, Lord Varys, Petir comentou calmamente, embora suas palavras inevitavelmente causassem intriga e suspeita nos corações dos outros membros do pequeno conselho. A resposta do grande mestre à aparição da sacerdotisa foi muito diferente, porém quando ele falou de forma acusadora, seu tom aumentou. Por que você trouxe uma bruxa para uma reunião do pequeno conselho? Este é um lugar para governar e governar, não um para truques de salão e blasfêmia. John sabia sobre o ódio dos mestres pela magia, então, embora não estivesse surpreso com essa explosão, ele estava, no entanto, irritado. O Templo Vermelho possuía um poder incrível, quase esmagador, e sua disposição em cooperar harmoniosamente era a única coisa que o permitia dormir à noite. As constantes tentativas da Cidadela e da Fé de minar uma entidade tão poderosa eram o que o incomodava quase tanto quanto os hábitos extravagantes de gastos de Robert. Varys e a sacerdotisa vermelha agiram como se o grande mestre não tivesse dito nada, enquanto o eunuco a apresentava formalmente. Esta é a alta sacerdotisa Melisandre de Volantis. Ela é uma das conselheiras mais próximas do Senhor da Luz e foi por suas ordens que ela veio comigo para Porto Real. Ao ouvir suas palavras, nem mesmo o grande mestre ousou continuar falando bobagens, pois ele era alguém que poucos ousavam insultar abertamente, especialmente na frente de uma alta sacerdotisa. John percebeu que a atmosfera na pequena câmara do conselho também ficou visivelmente mais pesada, o que não foi uma surpresa. Alta sacerdotisa era um título que tinha um peso incrível, pois todos os presentes perceberam que a mulher na frente deles tinha autoridade igual ou até maior no Templo Vermelho do que touros de MYR. O alto sacerdote estacionado no templo em Rhaenys Hill, ou Red Hill, como os plebeus passaram a chamá-lo. Amon e todos os outros membros do conselho viram touros participar de vários torneios ao longo dos anos e em cada um deles ele dominou completamente a competição. Sem mencionar as histórias de sua performance durante a rebelião Greyjoy. John também tinha ouvido falar do alto sacerdote Benerro, que estava estacionado no templo em Casterly Rock. Havia histórias do sacerdote encontrando um pequeno grupo de invasores das Ilhas de Ferro, enquanto ele tinha ficado em uma pequena vila a alguma distância de Casterly Rock durante suas viagens pelas terras ocidentais. E embora o velho tatuado não parecesse um grande lutador pelo que John ouviu, o sumo sacerdote supostamente transformou o navio inteiro em cinzas com nada além de um olhar mortal. John não tinha certeza se deveria acreditar em uma história tão fantástica, mas era inegável que todo sumo sacerdote ou sacerdotisa não era uma pessoa para ser menosprezada, pois seus poderes eram misteriosos e estavam além da compreensão humana. Convidando-a a se sentar com um gesto e recuperando seu foco, a mão do rei se dirigiu diretamente à alta sacerdotisa, seu tom era uniforme e respeitoso. Bem-vinda a Porto Real, alta sacerdotisa. Mas posso perguntar por qual razão você foi enviada a Porto Real, minha senhora? Um sorriso encantador se instalou nos lábios de Melisandre enquanto ela respondia ao homem mais velho que supostamente era o verdadeiro poder por trás do trono de ferro. Meu propósito em vir aqui é transmitir uma oferta do Senhor e uma mensagem de Santanis Baratheon, grande comandante naval das forças do Templo Vermelho. E qual é a mensagem do meu irmão, Lady Melisandre? Henley perguntou franzindo a testa. John sabia que o relacionamento de Henley com seus irmãos era bastante tenso e difícil, já que Robert não tinha muito respeito e cuidado por seus irmãos mais novos. Não como tinha por Ned, pelo menos. Santanis, por outro lado, sempre foi estoico e obediente, o que contrastava fortemente com a maneira mais casual e frívola de Henley se comportar. Santanis também se ressentia do irmão por ter herdado um reino inteiro, enquanto ele só tinha recebido Pedra do Dragão de Robert. A mão do rei, no entanto, estava igualmente interessada na mensagem de Santanis, pois ele tinha ouvido falar que o antigo senhor de Pedra do Dragão havia recebido um poder incrível dele. Na verdade, Santanis provavelmente tinha mais poder do que o próprio Robert, já que as forças navais do Templo Vermelho eram simplesmente esmagadoras, pelo que ele havia colhido dos relatórios fornecidos por Varys. A voz cativante da sacerdotisa vermelha ecoou mais uma vez pela Câmara do Conselho, enquanto ela respondia à pergunta de Henley. O comandante decidiu renunciar ao seu cargo de mestre dos navios a partir de agora, pois se viu incapaz de equilibrar seus deveres no Templo Vermelho e no Trono de Ferro. As palavras de Melisandre causaram alguns momentos de silêncio absoluto na sala, enquanto suas palavras lentamente penetravam nas mentes daqueles reunidos na Câmara do Conselho. Capítulo 74. E 295 depois de Cristo? Traição. O grande mestre foi o primeiro a reagir às palavras da sacerdotisa vermelha, enquanto gaguejava. Esquecendo seu medo inicial e sua maneira de conduta, ele acusou duramente.
Que tipo de veneno você alimentou o honorável Lord Santanis para que ele traísse seus deveres para com o trono e sua família, bruxa? Os outros membros do pequeno conselho ainda não expressaram suas opiniões, esperando primeiro pela resposta da sacerdotisa vermelha. De repente, a temperatura na pequena câmara começou a cair, pois a luz parecia diminuir. John arregalou os olhos e olhou para a mulher vestida de vermelho com um leve medo, enquanto via as sombras ao redor dela ganharem vida, serpenteando e rastejando ao redor de seu assento até parecer que ela estava sentada em um trono feito de escuridão. Chamas se acenderam em sua forma, enquanto ela se tornava a única luz na pequena câmara do conselho. O olhar da sacerdotisa vermelha era penetrante e terrível enquanto ela olhava para o grande mestre. A honra e a integridade do comandante são inquestionáveis para alguém como você, quebrador de juramentos e criatura lasciva que você é. Não pense que seu ato pode enganar meus olhos, grande Maister. Melisandre cuspiu em um tom gelado. Embora ela normalmente preferisse uma abordagem mais sutil, a Red Priestes tinha seu próprio limite. Ela também tinha afeição genuína pelo comandante e, portanto, não permitiria que outros manchassem seu nome na frente dela. Ao mesmo tempo, Melisandre poderia usar essa demonstração de poder a seu favor, embora normalmente preferisse um caminho mais suave e tortuoso para atingir seu objetivo. Suas palavras também eram verdadeiras, pois Picelle quebrou seu juramento como mestre ao se entregar aos prazeres carnais sempre que podia. Eu aconselho você a ter cuidado com suas palavras de agora em diante, pois não mostrarei a mesma paciência e misericórdia que meu senhor tem. Melisandre concluiu, enquanto o mundo ao redor deles voltava ao normal um momento depois, como se tudo isso tivesse sido apenas uma ilusão. O próprio John não tinha certeza se o que havia testemunhado era real, mas o suor frio escorrendo por suas costas e os rostos pálidos e fantasmagóricos do grande mestre, Haley e até mesmo Petir já eram um aviso suficiente. Os únicos que pareciam mais calmos eram a aranha, que parecia relativamente calma, enquanto o barrista Anselme olhava para a sacerdotisa com uma carranca afiada, como Lorde Comandante da Guarda Real e um dos melhores guerreiros que os 7 reinos já viram. Sua fortaleza mental naturalmente não era algo que pudesse ser abalado tão facilmente. Embora pensando sobre os poderes dos sacerdotes e sacerdotisas do Templo Vermelho, ele se sentiu desconfortável por todo o corpo, sabendo que sua lâmina provavelmente não era o suficiente para manter seu rei a salvo deles. Sem mencionar os contos que ouviu sobre a Mão Ardente e as Penas, o grupo de soldados de elite imortais e a invencível guarda pessoal do Deus Vermelho. O Lorde Comandante não conseguia nem imaginar o poder que aqueles guerreiros poderiam desencadear, enquanto um silêncio tenso se espalhava pela sala. John sabia que era seu dever como mão do rei assumir a palavra e impedir qualquer nova escalada entre os representantes da Cidadela e o Templo Vermelho, pois o conflito deles não seria em nada benéfico para o Trono de Ferro. Lady Melisandre está certa, a honra de Santanis não deve ser questionada, pois todos sabemos que ele é um homem obediente e confiável. John disse com um olhar penetrante para aqueles ao seu redor, embora ele próprio soubesse que as ações do antigo Senhor de Pedra do Dragão eram de fato traiçoeiras. Todos nós ouvimos as histórias de seus esforços e sucesso em eliminar a infestação de piratas em Stepstones e em todo o Mar de Verão. Tenho certeza de que manter a segurança das águas ao redor das cidades abençoadas e da Baía de Fênix é uma tarefa monumental por si só, então sua renúncia é compreensível. Isso levanta, no entanto, a questão de quem deve substituí-lo, embora essa seja uma discussão que teremos em outra ocasião, John declarou, antes de se virar para a sacerdotisa vermelha. Você também mencionou uma oferta como parte do motivo de sua visita, alta sacerdotisa? Embora as palavras de John Arryn fossem educadas e compreensivas, Melisandre entendeu que a mão do rei também havia começado a traçar uma linha clara entre os negócios do Templo Vermelho e o Pequeno Conselho, ou seja, o Trono de Ferro. Sorrindo interiormente como se não fosse permitir que o homem fechasse a porta do Templo Vermelho tão facilmente, Melisandre abriu um sorriso calmo e gracioso, enquanto respondia, a oferta do senhor diz respeito à substituição do mestre dos navios, Lord Arryn. Como mestre dos navios é responsável pela frota real e seus deveres giram principalmente em torno da manutenção da frota e do cuidado com piratas invasores deste lado do Mar Estreito, meu senhor oferece a ajuda das cidades abençoadas nessas coisas. O Templo Vermelho arcará com os custos de manutenção, expansão e atualização da frota real e garantirá que o Mar Estreito e o resto das águas ao redor de Westeros estejam livres de piratas, invasores e traficantes de escravos. Em troca de um assento no Pequeno Conselho, Melisandre expressou de forma convincente. Uma carranca apareceu no rosto de John, enquanto ele ouvia a sacerdotisa. Ele sabia que os custos de manter, atualizar e expandir a frota real eram enormes e levando em conta os hábitos de gastos de Robert, algo que os cofres reais teriam dificuldade em suportar. Mas aceitar a oferta seria como entregar a frota real ao Templo Vermelho, o que não era algo que John poderia sancionar. Isso inevitavelmente vincularia o poder do Trono de Ferro ao templo, o que era muito diferente de permitir que a religião construísse templos e recebesse os benefícios deles curando plebeus e mantendo a ordem em torno de seus solos sagrados. A mão do rei se viu em uma posição difícil diante dessa oferta, enquanto olhava silenciosamente para a sacerdotisa vermelha. Isso não colocaria a frota real sob o controle do templo, e se sim, como comandante de todas as forças navais pertencentes ao Templo Vermelho. Isso não significaria que a frota real acabaria novamente sob o controle de Lord Santanis Baratheon? Se for esse o caso, então eu me pergunto se ele realmente desejava renunciar ao seu posto em primeiro lugar. Inesperadamente foi Petir, que se adiantou neste momento e questionou a sacerdotisa. Um som de risada semelhante a um sino saiu dos lábios da sacerdotisa vermelha em resposta às palavras de Petir. Uma risada tão clara e bela que John sentiu que quase tomou conta de seu coração, antes que ele conseguisse se livrar de seu torpor, agora com medo do charme da alta sacerdotisa. Você entendeu mal, Lord Baelys, Melisandre respondeu.
Eu nunca disse que o Templo Vermelho deseja ocupar o assento do mestre dos navios. O templo apoiará e financiará a frota real, não importa quem a controle como mestre dos navios, mas em troca, o Templo Vermelho exige um assento no pequeno conselho, não importa qual assento. Entendo. Minhas desculpas, Lady Melisandre. Parece que fui muito precipitado em meu julgamento. Petyr respondeu com um pequeno sorriso e uma leve reverência, respeito e sinceridade claros em suas ações. A sacerdotisa vermelha apenas sorriu para suas palavras, sem responder, enquanto se levantava de seu assento e se virava para a mão do rei. Vou deixá-los com suas discussões agora, meus lordes. Quando chegarem à sua decisão, enviem alguém para me encontrar na Colina Vermelha. Melisandre declarou, enquanto saía da Câmara do Conselho, seus quadris balançando e cabelos ruivos esvoaçando. Varys foi o primeiro a expressar sua opinião depois que a alta sacerdotisa partiu. É uma oferta que vale a pena considerar, Lord Mão. Se escolhermos um mestre de navios que seja leal ao trono e entregarmos um assento ao Templo Vermelho, ganharemos mais do que perderemos. Embora os membros do pequeno conselho tenham uma certa autoridade, não podemos agir contra as suas ordens e as do rei. Não é esta uma oportunidade perfeita para amarrar o poder do Templo Vermelho ao trono de ferro sob nossas próprias condições, enquanto nos beneficiamos de todos os lados? Afirmou o mestre espião. Acho que o mestre dos sussurradores está certo nesse ponto. Isso também tiraria um fardo significativo dos cofres reais. Disse Petyr surpreendendo Jon em seu acordo com a aranha, embora o que ele dissesse fizesse sentido. Lord Mão, você não deve deixar que as palavras enganosas da feiticeira turvem seu julgamento, insistiu Pycelle, tendo recuperado um pouco de sua coragem devido à partida da sacerdotisa. E antes que Jon tivesse tempo de responder, ele falou de repente. Você não deveria rejeitar a proposta dela tão precipitadamente, grande mestre. Concordo com Lord Varys e Lord Baelys que esta pode ser uma chance para a coroa ganhar algum controle sobre o Templo Vermelho. E embora essas fossem suas palavras, o jovem senhor das Terras da Tempestade percebeu que se a oferta fosse aceita, ele provavelmente seria o mais beneficiado. A mão obviamente não permitiria que o Templo Vermelho nomeasse um mestre de navios, então outra pessoa teria que assumir o lugar. De preferência alguém que já estivesse no pequeno conselho, pois isso liberaria outra posição para o Templo Vermelho ocupar. A posição de mão do rei, senhor comandante da Guarda Real e grão-mestre estava fora de questão. Enquanto Mindinho era apenas um nobre menor e não era adequado para uma posição militar com tanto poder e autoridade que o mestre dos navios representava. O Aranha também não seria convidado a deixar seu cargo, pois seus talentos estavam claramente limitados ao comércio de segredos, o que o deixava apenas como um possível candidato. Como irmão do rei e senhor das Terras da Tempestade, ele era adequado para o cargo de mestre de navios, o que lhe daria um poder mais substancial em comparação a ser o mestre das leis, o que não lhe dava. E enquanto o resto do pequeno conselho começava a discussão, Barrista Anselme apenas ficou sentado em silêncio em seu assento e refletiu sobre os perigos que o Templo Vermelho representava, com uma pequena carranca firmemente estampada em seu rosto. Capítulo 75. E 295 depois de Cristo, caminhando pelas ruas de Volantis com sua verdadeira aparência escondida pela magia, Fênix parou seus passos e se virou no meio do caminho, seu olhar direcionado para terras distantes. Com um sorriso calmo no rosto, ele ouviu Melisandre receber o cargo de conselheira no pequeno conselho. Um olhar mais atento revelou que Jon Arryn acabou sendo convencido por Varys, Mindinho e o mais jovem Baratheon a aceitar a oferta, enquanto o grande mestre era contra e o senhor comandante Sor Barrista não expressou sua opinião sobre o assunto. Por fim, a mão do rei visitou Robert para discutir a questão com o governante desinteressado dos Sete Reinos. Com sua confiança, foi relativamente fácil para Jon Arryn fazer com que o rei concordasse com a oferta, o que levou Brynden Blackfish, Tully a ser nomeado mestre dos navios e o Templo Vermelho a ter a chance de enviar um dos seus para se tornar um conselheiro. Fênix não pôde deixar de aplaudir o velho e astuto Mão por essa atitude, pois o senhor do Ninho da Águia havia mostrado quão grande era sua percepção em questões de política e autoridade. Pela forma como ele havia lidado com essa situação bastante delicada. Um conselheiro no pequeno conselho não tinha autoridade ou poder real. Era muito diferente de ser o mestre da moeda, da lei ou dos navios. Jon Arryn também não cometeu o erro de dar a ele a posição de mestre dos navios, pois sabia o quão perigoso era dar muito poder a um parente próximo do rei. Ao contrário do Baratheon mais jovem, Santanis simplesmente era mais confiável e obediente, então ele era a escolha óbvia para o posto de mestre dos navios antes. Ao escolher Blackfish, Jon também preencheu a posição com um guerreiro veterano que serviu como cavaleiro do portão no vale sob seu comando por anos. E por ser um Tully, esse ato simultaneamente fortaleceu a casa governante das terras fluviais indiretamente e os aproximou do trono. Eddard Stark e Jon Arryn se casaram com as irmãs Tully, Catelyn e Lysa, durante a rebelião de Robert para ganhar o apoio da casa Tully e de muitos outros lordes das terras fluviais para sua causa. Era natural que ele escolhesse alguém daquele lado e que o rei não discordasse, pois apesar de seus defeitos, ele tinha em alta conta aqueles que lutaram com ele contra os Targaryen. Ao mesmo tempo também impediu que os Lannisters tentassem ganhar mais poder no reino, negando-lhes um assento no pequeno conselho mais uma vez. E embora essa decisão tenha irritado alguns mestres na cidadela e membros das Fés, como Melisandre sendo meramente uma conselheira, a autoridade e o poder reais transmitidos a ela por essa posição eram insignificantes. Na verdade, a mão do rei conseguiu obter benefícios para a coroa em várias frentes ao aceitar o favor dessa forma e evitar maiores conflitos e agitações, o que foi algo que definitivamente lhe rendeu o respeito de Fênix, pelo menos.
Ainda assim, como Fênix havia instruído Melisandre, ela não hesitou em aceitar o posto e ele não duvidou que a bela e perigosa sacerdotisa não o decepcionaria em seu serviço, mesmo em uma posição sem poder e autoridade reais. A sacerdotisa vermelha realmente não precisava disso, pois ela tinha poder próprio e como alta sacerdotisa, ela também tinha grande autoridade no Templo Vermelho, sem mencionar que sua guarda era uma pena. Se necessário, ela poderia invocar o suporte e o poder do templo. Ela poderia até invocar o próprio Fênix se necessário. A mão do rei ainda não sabia, mas convidar Melisandre para ser conselheira do pequeno conselho não foi uma jogada tão boa quanto ele pensava. Embora Fênix dificilmente pudesse culpar o homem por isso, já que Jon Arryn não tinha ideia do real poder do Templo Vermelho e de seus sacerdotes e sacerdotisas. Voltando-se para frente, Fênix deixou de lado todos os pensamentos sobre política e lutas pelo poder, enquanto continuava sua jornada pela primeira filha, mergulhando na atmosfera animada ao seu redor e vivenciando as mudanças que ele havia trazido à cidade por meio de seu governo. Fênix fez isso para não perder seu senso de propósito e realização, enquanto tentava evitar ser um desses governantes cuja cabeça estava nas nuvens. Era importante para ele ver, com seus próprios olhos, as pessoas que ele governava e protegia. As pessoas que ele governava não eram apenas um número de peões descartáveis que ele poderia usar para atingir seus objetivos. Não importa o quão nobres eles parecessem. Toda vez que os soldados deixavam as cidades para proteger as regiões de fronteira sob suas ordens, alguns deles nunca retornavam. O sangue que eles derramaram e as vidas que foram perdidas eram um fardo que ele tinha que carregar e era sua responsabilidade lembrá-los como pessoas e humanos com famílias, entes queridos. Fênix sabia que era decisivo e implacável quando se tratava de guerra e conquista, pois acreditava que essa era a única maneira de garantir uma vitória incontestável. Mas essas coisas não aconteciam sem sacrifícios ou um preço. Ele estava disposto a aceitar esses sacrifícios e pagar o preço necessário, mas se recusou a fazê-lo sem realmente entender o que tinha que ser sacrificado e qual era exatamente o preço dessas vitórias. Fênix não queria ignorar essas coisas, e então ele continuou sua caminhada pela cidade, observando e mergulhando na vida daqueles que acreditavam nele. E 295 depois de Cristo, poucos dias depois, Fênix se viu relaxando em uma rede nos jardins do templo, com Missandei em seus braços, seus dedos roçando suavemente o local em seu peito, onde ela sabia que seu nome estava marcado. Inalando seu perfume e sentindo seu calor, o coração de Missandei ficou em paz, enquanto os raios de sol que atravessavam as folhas acima dançavam sobre sua pele lisa e caramelizada. O braço de Fênix estava em volta da cintura dela, mantendo-a perto, enquanto sua mão descansava em seus quadris, seu polegar desenhando círculos suaves no tecido branco que abraçava suas belas curvas. A outra mão de Fênix gentilmente roçou sua bochecha e através de seus cachos castanhos, enquanto ele deixava beijos suaves em seus lábios, bochechas, nariz e o resto de seu lindo rosto. Foi um momento de intimidade silenciosa, que deixou os olhos dourados de Missandei quase cheios de lágrimas. Foi somente algum tempo depois, quando seu olhar foi atraído para as linhas escritas diretamente acima do coração de Fênix, que ela podia ver através da parte superior aberta da túnica preta que ele usava, que ela falou: "Sua casa. Você sente falta dela às vezes?" Missandei sussurrou baixinho. Fênix havia lhe contado sobre sua herança algum tempo atrás, depois que ela conheceu partes dela por meio de Ariane e Kinvara. Inclinando-se um pouco para trás, seus dedos roçando suavemente sua bochecha, Fênix respondeu, enquanto a olhava com seus profundos olhos violeta: "Sinto falta dos dias em que minha mãe me abraçava e me contava histórias de heróis do passado da casa Dany, enquanto a chuva batia nas janelas coloridas. Sinto falta dos dias em que ela me treinava com a espada, enquanto seus olhos brilhavam de orgulho e amor. Essas coisas se foram, e sem elas, Starfall não é meu lar", ele disse, sua voz suave e profunda com um leve toque rouco. "Você sente falta de casa, meu amor?" Balançando a cabeça levemente, Missandei respondeu suavemente: "Eu mal me lembro de Nat depois de tantos anos. As únicas coisas que eu lembro são fogo e gritos, até os rostos da minha família estão borrados." Fênix podia ver a tristeza nos olhos de Missandei. O fato de que ela nem conseguia se lembrar do que havia perdido, tornava tudo ainda mais doloroso para ela. Pressionando a testa contra dela, seus lábios encontraram os de Missandei em um beijo suave e leve que transmitiu sua afeição e a confortou. "Eu poderia devolvê-los a você, quero dizer, aos seus pais", sussurrou Fênix, "e eu farei se você quiser." Fênix não fez essa oferta levianamente, pois ele raramente considerava usar seus poderes para trazer os mortos de volta. Mas ele amava Missandei e queria que ela estivesse livre da angústia e da tristeza. Ele sabia, no entanto, que o passado dela como escrava a havia marcado irreversivelmente e ele não podia simplesmente apagar essa parte do passado dela, ou ela não seria mais sua Missandei. Fênix poderia, no entanto, tentar resolver a dor que ela sentia como resultado da perda de sua família. Quase se perdendo nos mares violetas dos olhos dele, Missandei sentiu o amor brilhando neles de uma forma quase material, como se a envolvesse, protegendo-a e compartilhando seu calor com ela. Eu não quero, Ela finalmente respondeu gaguejando, sua voz quase inaudível e cheia de tristeza: Eu quero que eles vivam, eu quero, mas eu não sou mais a criança que foi tirada deles, nem eles podem ser a família que perdi naquele dia." Uma pequena pausa se seguiu, enquanto Missandei se movia mais profundamente no abraço de Fênix, enterrando o rosto na curva do pescoço dele, antes que mais uma vez sussurros silenciosos saíssem de seus lábios. "Eu ficaria feliz só de saber que eles estão vivos e bem, vivendo na ilha em que cresceram e amaram tanto." Inclinando-se um pouco para trás, os olhos dourados de Missandei brilharam com lágrimas não derramadas, sua vulnerabilidade visível para todos verem, enquanto ela perguntava com um leve tremor na voz: "Vê, você pode fazer isso, Fênix?"
No momento em que seu nome saiu de seus lábios, uma única lágrima escapou de seus olhos brilhantes e tristes. Embora não tenha ido longe, Fênix a beijou ternamente. Eu posso, meu amor. Ele sussurrou, antes que seus lábios caíssem sobre os dela, beijando-a profundamente. Não apaixonadamente, mas amorosamente. Capítulo 76. E 295 depois de Cristo? Hoje nos lembramos de nossa vitória sobre aqueles que nos escravizaram, nos lembramos do sangue que teve que ser derramado para nos libertar. E ainda assim não é isso que celebramos neste dia. A voz clara de Kinvara ecoou pela praça diante do Templo Vermelho. Centenas de milhares de habitantes de Volantis tentaram vir e assistir à cerimônia que sinalizaria o início do Festival do Fogo, fazendo com que as ruas ficassem lotadas com um mar de pessoas por toda a primeira filha. Todos usavam roupas brancas ou creme claras, como era o costume. Hoje celebramos o fogo e a vida. Kinvara anunciou com paixão, hoje celebramos nosso renascimento. CYA. Como se esperasse por essas palavras, uma fênix gigante e flamejante apareceu no céu acima de Volantis, gritando em concordância e alegria. Uma chuva de chamas douradas caiu sobre a primeira filha, enquanto os aplausos do povo ecoavam por toda a cidade de forma ensurdecedora. O fogo dourado baniu a doença e a exaustão, enquanto a cidade abençoada vibrava com vida. Música podia ser ouvida em todos os lugares enquanto as pessoas, jovens e velhas, dançavam nas ruas de Volantis, lanternas e fogueiras iluminando a noite. A fênix já havia desaparecido novamente, mas isso não importava para os habitantes da primeira filha, pois sabiam que ela estava cuidando deles e protegendo-os, mesmo quando não podiam vê-lo. Era uma noite em que o povo celebrava e uma atmosfera alegre contagiava toda a cidade. E isso não acontecia apenas em Volantis. As outras cidades abençoadas, Phoenix Bay e todos os outros lugares com um alto sacerdote ou sacerdotisa estavam celebrando o Festival do Fogo, pois era o dia que marcava o renascimento da primeira filha como uma verdadeira cidade livre sob o governo do Senhor da Luz. Uma risada semelhante a um sino ecoou em seus ouvidos enquanto Fênix seguia atrás de Ariane, enquanto ela o puxava pelas ruas lotadas de Volantis, com as mãos segurando firmemente um ao outro. A alegria inocente que irradiava da princesa Dorneza, enquanto ela respirava a atmosfera festiva e mergulhava na música rítmica que convidava todos os ouvintes a dançar. Era contagiante e ao vê-la assim, Fênix quase se apaixonou pela princesa teimosa novamente. Com olhos brilhantes, ele seguiu Ariane até chegarem a uma grande praça, que estava menos lotada do que aquela antes do Templo Vermelho, embora ainda houvesse milhares e milhares de pessoas ao redor. Foi lá que Ariane parou de correr e começou a se juntar à multidão dançante. Seu vestido de seda branca abraçava firmemente sua figura sedutora enquanto ela balançava os quadris e girava. Havia fendas em ambos os lados do vestido que subiam pelos quadris, então, com cada ondulação que passava por seu corpo, a pele lisa de suas pernas ficava à mostra. O decote também era muito profundo, quase chegando ao umbigo, com tiras cruzadas mantendo o vestido no lugar, enquanto Ariane dançava. Seus cabelos negros estavam presos em um coque, com apenas 2 mechas de cabelo emoldurando seu lindo rosto, e a silhueta de uma fênix estava pintada em sua bochecha com tinta vermelha, semelhante a muitas outras neste dia. Fixando os olhares nele, o chocolate escuro encontrou o violeta ardente, enquanto Ariane o chamava com a mão, incitando-o a se juntar a ela, a dançar com ela. Hesitando por apenas um momento, os olhos de Fênix assumiram um tom de fogo, enquanto ele deixava a música ditar seus movimentos, entregando-se ao ritmo, enquanto seus cabelos pretos chicoteavam seu rosto. Ao ver isso, os olhos de Ariane praticamente brilharam de alegria e excitação, pois ela não tinha certeza se Fênix se deixaria levar e compartilharia isso com ela. Como princesa de Dorne, ela pode ter tido muitos privilégios, mas participar deste festival como uma garota comum ainda era algo incrivelmente especial para ela. E o fato de que o homem que ela havia escolhido e amado estava ali com ela tornava a experiência ainda mais extraordinária. Fênix admitidamente não era um dançarino experiente, mas como uma fênix imortal, essas coisas não importavam muito. Ele tinha a experiência e o conhecimento de todos os seus predecessores, então canalizando essa sabedoria e conhecimento herdados. Não havia basicamente nada que ele não pudesse fazer. Enquanto dançavam juntos, a atmosfera entre os dois lentamente ficou mais intensa e seus olhares mais quentes. Lentamente paixão e desejo despertaram em Fênix, enquanto seus sentidos capturavam cada movimento rítmico da princesa Dorneza, cuja performance era pura sensualidade aos seus olhos. Seus corpos estavam fortemente pressionados, enquanto eles se moviam e giravam ao som da música, enquanto o suor brilhava em suas peles. As mãos de Fênix percorreram a coxa da jovem princesa através da fenda do vestido, pousando em seu traseiro firme, enquanto seu olhar derretido se fixava no dela. Cheia de um desejo ardente semelhante, Ariane enterrou uma das mãos no cabelo úmido de Fênix enquanto o puxava para si, seus lábios se encontrando para um beijo profundo e faminto, enquanto sua outra mão apertava firmemente sua túnica de linho branco. Interrompendo o beijo alguns momentos depois, Ariane olhou para Fênix com seus lindos olhos escuros, ofegante visivelmente, enquanto alguns fios de seu cabelo ébano molhado grudavam em seu rosto. Seu olhar não era mais de desejo, pois o que ela sentia já estava muito além disso e parecia mais desespero. Ela não queria apenas estar com ele, ela precisava estar. Um momento depois, o mundo ao redor dele se transformou em chamas, enquanto Fênix os levava para a sacada de seu solar no templo.
A música por toda Volantis ainda ressoava em seus ouvidos, mas agora ele não precisava conter seu desejo por Ariane, enquanto a pressionava contra a coluna de pedra perto das portas com sua própria forma. Os lábios dele traçaram um caminho dos lábios dela sobre suas mandíbulas e descendo por seu pescoço, onde ele chupou e lambeu sua pele caramelo, arrancando suspiros e gemidos da jovem princesa, enquanto suas unhas cravavam na pele de seu pescoço e costas, enquanto ela tentava puxá-lo para ainda mais perto. A jovem princesa, no entanto, estava disposta, enquanto enterrava as mãos nos cabelos escuros dele e conectava seus lábios para um beijo profundo e apaixonado. Ariane amava o lado paciente e gentil de Fênix, ela realmente amava. Mas sempre que ele mostrava esse lado forte dele, todos os seus pensamentos conscientes vaporizavam enquanto uma névoa de desejo e paixão tomava conta de sua mente. O lado exigente e rude dele satisfazia uma parte dela que nada mais poderia, enquanto sua mente estava tranquila, sentindo seu amor e cuidado através do calor que florescia em seu coração. Em seu terceiro clímax, ela finalmente sentiu Fênix se juntar a ela em êxtase, enquanto ela se jogava para frente na segurança de seu abraço, enterrando o rosto na curva de seu pescoço. Capítulo 77. E 295 depois de Cristo, como se estivesse em um cronômetro, os olhos de Fênix se abriram cedo na manhã seguinte. Aproveitando seu fogo interior, sua sonolência desapareceu um momento depois, quando seu olhar caiu sobre a jovem princesa, dormindo pacificamente em seus braços. Um sorriso terno se instalou involuntariamente em seu rosto, enquanto ele usava um empurrão de magia para limpar a si mesmo e a bela adormecida de seu suor e quaisquer vestígios de suas atividades noturnas. Ariane soltou um gemido baixo em seu sono, enquanto seu fogo também bania qualquer rigidez e exaustão que ela pudesse ter sentido após uma noite de dança e paixão. Virando-se ligeiramente, Fênix moveu lentamente Ariane de sua posição lateral, de costas, fazendo com que a luz das janelas dançasse sobre sua bela forma, enquanto a colcha deslizava para baixo e revelava seu peito e abdômen. Com ternura, Fênix deixou beijos leves por todo seu lindo rosto e pescoço, uma de suas mãos roçando a pele lisa e caramelada de sua coxa, quadril e lateral, enquanto a outra acariciava sua bochecha e afastava seus cachos de ébano. Foi nesse momento que ele sentiu a princesa Dorneza despertar sob seus cuidados gentis, suas pálpebras se abrindo lentamente, seus cílios negros parecendo as asas agitadas de uma borboleta. Olhos escuros assustadoramente lindos o encaravam, uma luz suave brilhando neles, enquanto Ariane erguia a mão e acariciava sua bochecha. Sua barriga lisa e seios perfeitos, cada um tombado com uma baga de chocolate, ainda em plena exibição. Eu não queria ir embora antes que você acordasse, mas o conselho está me esperando em alguns minutos. Fênix falou baixinho, olhando para ela com amorosos olhos violetas. Então temos mais alguns minutos, meu amor, a jovem princesa sussurrou, desejo e afeição colorindo seu tom e brilhando em seus olhos. Fênix não respondeu, mas seus lábios, descendo sobre os dela para um beijo profundo, foram resposta suficiente. Caminhando pelo corredor em direção à câmara onde o Conselho do Sol Brilhante realizaria sua reunião, Fênix sentiu D, um de seus featers, silenciosamente se posicionar atrás dele, supostamente assumindo seu dever de guarda do dia. D era originalmente um bastardo de um lorde de Westeros, nascido de uma prostituta em Lige. Sua pele clara o fazia se destacar um pouco entre os featers, já que apenas Ruiu tinha pele mais clara, graças à sua descendência valeriana. Seus cabelos castanhos e olhos verdes brilhantes, combinados com seu físico guerreiro, faziam dele um homem muito atraente. Embora ele tivesse uma personalidade séria e tranquila, assim como os outros featers, a arma preferida de D, assim como a de Fênix, era a espada longa, que ele mantinha presa às costas enquanto estava no templo, e uma única adaga embainhada diagonalmente sobre o peito. Recebi a notícia de que a mais velha das serpentes de areia deseja falar com você e provavelmente irá visitá-lo mais tarde hoje, Fênix. Sussurrou quase inaudivelmente, sabendo que seu senhor o ouviria mesmo se ele estivesse do outro lado da cidade. Fênix cantarolou sinalizando sua compreensão, antes de perguntar em um tom igualmente baixo, alguma coisa em comum aconteceu durante o Festival do Fogo ontem. Como uma feater, os sentidos de D eram aprimorados além dos limites humanos, então ele também conseguia ouvir as palavras de Fênix muito bem. E ouvindo as palavras, a feater entendeu o que Fênix perguntou, pois ele havia pedido a ele e aos outros featers para acompanhar seus amantes e aqueles próximos a ele para garantir que nenhum mal acontecesse a eles durante as festividades. Nós mantivemos distância e os vigiamos, nenhum dano aconteceu a nenhum deles, respondeu Den. Ele se orgulhava do fato de que eles nunca falharam com seu senhor, nem ele e seus irmãos e irmãs planejavam se permitir fazer isso. Eles eram a guarda pessoal da Fênix, aqueles que juraram servir ao seu lado e cuidar dele até que toda a vida deixasse seus corpos. Eles eram seus companheiros silenciosos, sua lealdade inquestionável. Voltarei ao meu solar após a reunião, então deixe a florzinha saber onde me encontrar. D. Fênix comentou baixinho, antes de entrar na Câmara do Conselho e se preparar mentalmente para a parte tediosa da decisão, relatórios e discussões. A reunião durou algumas horas, enquanto os membros do conselho relatavam o estado dos diferentes projetos e eventos que eram importantes. Enquanto Kinvara estava lá para direcionar a discussão, com Fênix apenas ouvindo e dando sua opinião sobre alguns tópicos, ou distribuindo elogios quando devido. Depois, Kinvara o acompanhou até seu solar, onde Fênix puxou a bela sacerdotisa para seu colo, enquanto descansavam em uma poltrona confortável, jogando uma partida de xadrez, movendo as peças com suas respectivas magias. E embora Fênix possa ter perdido o jogo por uma grande margem, ele ainda foi recompensado com um beijo por seus esforços antes de Kinvara deixá-lo para retornar às suas funções.
Com seus séculos de experiência e mente afiada, era naturalmente impossível para ele vencer sem aproveitar a riqueza de conhecimento e memórias que seu pai e ancestrais lhe deixaram, o que não era algo que ele queria fazer enquanto estava tendo um jogo ocioso com sua amante. Seu ego ainda não era tão frágil a ponto de não aceitar perder um jogo contra uma mulher que amava. Virando a cabeça, Fênix olhou na direção do mar Dothraki, enquanto se abria para seus sentidos menos mortais para investigar algumas perturbações que ele havia sentido vindas de lá com sua intuição aguçada. Não demorou mais do que um momento para que ele encontrasse o que procurava, pois uma leve carranca se formou em seu rosto. Parecia que os Dothraki estavam se reunindo em Vaz Dothrak e não apenas isso, mas também pareciam decididos a unir todos os Calazaars em um. As coisas, porém, não eram tão simples entre os senhores dos cavalos, pois nenhum Shao deixaria voluntariamente sua posição. Os Dosh Kalen, um grupo formado por escalesi cujos maridos haviam morrido, frequentemente agiam como videntes e previam um futuro ou interpretavam presságios para os líderes Dothraki. Fênix viu que foram eles que propuseram que os Caos duelassem entre si pela liderança definitiva sobre todos os Dothraki, para que pudessem enfrentar a ameaça que o Templo Vermelho representava ao seu estilo de vida e tradição. Eles conseguiram convencer os Caos reunidos de que por meio desses duelos, o Shao dos Caos, o garanhão que montará o mundo surgiria. Essas batalhas provavelmente levariam semanas ou meses para terminar, já que cada uma delas só poderia ser travada após um ritual realizado pelo Dosh Kalen e havia mais de 100 Calazaars, pequenos e grandes. E ainda assim, Fênix podia sentir que aquele que provavelmente triunfaria sobre todos os outros Caos era ninguém menos que Khal Drogo, que a essa altura já liderava um Calazaar com mais de 20.000 cavaleiros. O homem era um guerreiro muito superior quando comparado a todos os outros mortais que ele já tinha visto, com apenas algumas pequenas exceções, como Oberyn ou Robert em seu auge. Percebendo tudo isso, Fênix sabia que o momento de lidar com os Dothraki estava lentamente se aproximando. Recuperando os sentidos, o foco de Fênix se concentrou no presente e na jovem mulher vestida de couro entrando em seu escritório. As duas metades de sua lança embainhadas atrás das costas, um pequeno sorriso enfeitando seu rosto normalmente sério. Capítulo 78. E 295 depois de Cristo, Obara veio para Volantis com suas irmãs, seu pai e sua amante Elaria alguns dias atrás, pois seu pai queria visitar sua irmã e ter a chance de vivenciar o Festival do Fogo em Volantis em primeira mão. E quando ela entrou no escritório, Obara tentou fazê-lo com confiança, reprimindo seu nervosismo o melhor que pôde. A garota de 18 anos sempre tentou ser forte e confiante depois que seu pai a levou com ele, pois ela detestava a ideia de ser fraca como sua mãe havia sido. Foi somente depois de conhecer Fênix que ela aprendeu que o poder era relativo e que a nitidez de sua lança não era tão importante quanto a força de sua mente. E embora Obara adorasse e respeitasse seu pai de todo o coração, Fênix tinha sido uma espécie de luz-guia para ela desde que o conheceu, sendo sua sabedoria e encorajamento os principais responsáveis por torná-la a guerreira excepcional que ela era. Foi somente diante dele que ela se sentiu verdadeiramente vulnerável e nervosa, pois nem mesmo seu pai conseguia mais evocar esses sentimentos em seu coração. Seu olhar caiu sobre Fênix, que estava sentado em posição de lótus sobre um grosso tapete feito à mão no chão, ao lado de uma pequena mesa, um sofá e uma poltrona, como se estivesse meditando, algo que ele havia lhe ensinado alguns anos antes. Ele ainda usava suas roupas de linho grosseiro, embora estas fossem verde escuras, e seus olhos brilhantes olhavam para ela. Florzinha, você veio para um treino? Fênix perguntou a ela com um leve sorriso nos lábios, enquanto se dirigia a ela com o termo carinhoso que ninguém mais ousava usar se não quisesse experimentar sua lança. E ainda assim, em vez de raiva, Obara podia sentir um calor sutil subindo para suas bochechas, enquanto uma meia carranca, meia beicinho se estabelecia em seu rosto. Por mais feroz que fosse uma guerreira, a jovem não conseguia expressar seu constrangimento com o nome na frente de Fênix, então ela simplesmente escolheu não comentar sobre isso. Em algum canto do seu coração, porém, ela se sentiu aliviada que Fênix ainda a tratasse da mesma forma, pois isso lhe dava a liberdade de não ter que ser forte e durona na frente dele. Aqui Obara era simplesmente a mesma garotinha que queria aprender a arte da lança com ele todos aqueles anos atrás. Não, eu vim até você por outra coisa, Fênix. Obara respondeu, seu tom um tanto irregular enquanto seu nervosismo começava a transparecer. A resposta dele foi um pequeno aceno, enquanto Fênix esperava pacientemente que ela reunisse coragem e fizesse seu pedido, enquanto os cantos dos lábios dele se levantavam levemente. Simplesmente sentada ali em silêncio e sorrindo benevolentemente, Obara sentiu sua presença preenchendo a atmosfera ao seu redor, sua força se manifestando de maneira sutil. Obara sabia que essa não era a aura divina de Fênix, mas simplesmente o que seus instintos como guerreira captaram devido à força avassaladora que ela sabia que ele possuía. Respirando fundo para se acalmar, Obara sacou suas armas e se ajoelhou, apresentando ambas as partes de sua lança como uma oferenda a Fênix, enquanto as colocava no chão diante dela. Minha arma, minha vida, meu coração. Obara entoou com a cabeça abaixada, gaguejando a última palavra. Antes de continuar, eles pertencem a você, Fênix. Por favor, me conceda um lugar entre suas penas, um lugar ao seu lado. Olhando para a figura ajoelhada de Obara, os olhos de Fênix brilharam com emoções desconhecidas por apenas um momento, antes que um olhar sério se estabelecesse em seu rosto. Levantando-se de seu assento, fogo acendeu ao redor de sua forma, enquanto ele fixava seu olhar na jovem mulher que ele havia treinado e observado crescer. Fênix podia sentir a sinceridade do pedido dela, seu desejo de servir ao lado dele e seu desejo de que sua força se tornasse a dele. Obara ansiava por um propósito além de ser a mais velha das filhas de Oberyn, embora amasse sua família de todo o coração. Ela também o amava de uma forma semelhante à de Safira, pois sua afeição era pura e imaculada. Não havia nada de sexual na maneira como ela se sentia atraída por Fênix.
especialmente porque ele sabia que a jovem guerreira preferia o gênero mais justo quando se tratava de seus interesses românticos. Você sabe o que está pedindo, Obara? Fennex a questionou em um tom profundo e sério. Tornar-se uma feater não é algo que pode ser revertido. Uma vez que você se junte à minha guarda pessoal, você será uma feater pelo resto da sua vida. Seu dever para comigo será sua maior prioridade e minha vontade se tornará sua missão. Este não é um voto que você pode fazer levianamente, Florzinha, ele concluiu, seu tom ganhando um toque de suavidade. Erguendo a cabeça, os olhos escuros e determinados de Obara encontraram os dele, enquanto ela respondia com firmeza, minha mente está decidida, meu senhor. Com o olhar fixo no dela, Fennex não conseguiu encontrar nenhuma falsidade nele, então ele assentiu calmamente. Assim seja, ele anunciou, enquanto todo seu ser se transformava em chamas ardentes e envolvia a filha mais velha de Oberyn. E 296 depois de Cristo, sentado em uma colina a alguma distância de Volantis, tendo como única companhia Safira, que descansava ao seu lado e aproveitava a luz quente do sol caindo em suas brilhantes escamas azuis, Fennex estava em pensamentos profundos. Apenas algumas semanas atrás, Drogo se tornou o Shao dos Caos e unificou os Dothraki sob ele após provar seu valor em mais de 3 dúzias de batalhas. Ele era agora o líder de quase 180 mil cavaleiros Dothraki, o que era um número incrivelmente assustador. Esse número pode não ser muito, considerando que o Templo Vermelho tinha um exército várias vezes maior, mas o território que ele tinha que proteger também era muito vasto. Ainda assim, foi fácil para Fennex convocar um exército com o dobro desse tamanho. Somente a Mão de Fogo poderia derrotar os Dothraki, sem mencionar todos os sacerdotes e sacerdotisas do ramo Espada de Fogo, pois eles também eram guerreiros incrivelmente temíveis. Os Dothraki ainda eram uma força intimidadora, pois toda a sua tradição e educação os tornavam selvagens e destemidos. E suas habilidades de luta a cavalo eram praticamente inigualáveis. Agora, era hora de ele tomar uma decisão sobre como lidar com eles, pois sabia que suas intenções eram devastar o norte de Essos antes de atacar as cidades abençoadas. Seu primeiro alvo foi a cidade livre de Coor, seguida por Saatr, a última grande cidade do quase destruído reino de Sarnor, e as cidades livres de Norvus, Lorath, Braavos e Pentos. Fennex sabia que esse era seu plano de longo prazo e que eles não teriam pressa em realizar tudo isso, pois podiam ser selvagens, mas certamente entendiam de guerra. No entanto, eles já estavam a caminho de Coor, preparando-se para sua primeira conquista. A conquista completa, no entanto, levaria anos, pois eles teriam que recuperar suas perdas de tempos em tempos. Mas ele também não duvidava que eles provavelmente teriam sucesso se as cidades livres não trabalhassem juntas. Ainda assim, a Fennex não planejava deixar que isso acontecesse, pois este era o melhor momento para atacar. Capítulo 79. E 296 depois de Cristo? Agora que os Dothraki estavam unidos, pode ser mais fácil para eles atacarem uma cidade livre, mas também os tornou mais fáceis de lidar. Normalmente, eles eram separados em dezenas, muitas vezes mais de 100 Khalazar de tamanhos variados, o que tornava difícil cuidar deles. Agora Fennex só tinha que lidar com Drogo e seu Khalazar e todo o resto viria por consequência. Fennex sabia que provavelmente poderia usar seu poder para fazê-los se submeter e fazê-los vê-lo como seu deus, simplesmente se transformando em um garanhão gigante em chamas. Mas ele não gostava muito dessa opção. Não importa o quão fácil e descomplicado Daenerys tenha feito parecer na série. Liderar os Dothraki nunca seria tão tranquilo quanto governar Volantis e as outras cidades livres, incluindo Phoenix Bay. Os Dothraki não eram escravos que tinham sido oprimidos e precisavam de salvação. Eles eram os opressores e escravagistas. Era algo fundamentalmente diferente. Essas pessoas não precisavam de salvação, nem a queriam. Elas viviam assim há séculos, sangue e violência tinham se tornado parte da norma. Até os menores desentendimentos seriam resolvidos pelo caminho da lâmina. Estupro e assassinato eram algo normal para elas, somando-se ao fato de que, além do Dosh Kalen, as mulheres nem sequer tinham o direito de falar e decidir seu próprio destino. Sabendo de tudo isso, Fennex tinha certeza de que a parte difícil não era subjugá-los, mas reformá-los e fazê-los deixar de lado séculos de tradição e crença. Ele duvidava seriamente que eles aceitariam mudanças tão radicais em seu estilo de vida, já que eles só seguiram Daenerys na série por causa de seus dragões e da promessa de sangue e conquista. Governá-los verdadeiramente em tempos de paz e tentar mudar a própria base de suas vidas teria sido quase impossível para ela, considerando que ela nem sequer conseguiu subjugar Meereen. Ainda assim, Fennex se lembrava das palavras que o fizeram assumir sua responsabilidade de reinar sobre Volantis com a ajuda do Templo Vermelho em primeiro lugar. Ele se lembrava de pensar que destruir algo era sempre mais fácil do que criar algo. Com os dedos roçando as escamas lisas do pescoço de Safira, Fennex deixou um suspiro escapar de seus lábios enquanto sussurrava. Às vezes, porém, algo precisa ser destruído primeiro antes que algo novo possa emergir disso. Um fogo escuro acendeu em seus olhos enquanto Fennex se virava. Seu olhar fixou-se na distância como se pudesse ver a tempestade de fogo e sangue que se aproximava. Reúnam-se, ele gritou para os 13 que lhe estavam juramentados. Elis. Belil observou silenciosamente a sedutora que havia roubado seu coração, enquanto Belegere dançava pela câmara bem iluminada, com dezenas de jovens mulheres observando-a, aprendendo com ela e vendo com seus próprios olhos a graça e a sensualidade que deveriam almejar. A Pérola Negra de Braavo se tornou sua amante durante a viagem para Volantis, e desde então Belil ficou ao lado dela por longos meses todos os anos, antes de retornar para a primeira filha e servir ao lado de seu senhor. Ele se lembrava com clareza do dia em que Fennex lhe ofereceu ficar com Belegere e talvez começar uma família, mas no final Belil não conseguiu. Ele amava Belegere de verdade.
Mas ele havia feito um juramento, um que ele nunca poderia quebrar, observando o vestido verde escuro abraçar firmemente suas curvas, enquanto as finas correntes douradas e prateadas em volta de seus pulsos e tornozelos brilhavam à luz de velas, enquanto a figura de Belegere se movia sobre a pedra polida como um espírito vivo de puro encantamento. Sua beleza e graça eram sobrenaturais, e Belial sabia que seu coração pertencia a ela. Seu corpo e alma, no entanto, pertenciam a Fênix e seus irmãos e irmãs. De repente, a tatuagem de pena em sua bochecha pulsou com fogo e magia, enquanto uma voz etérea ecoava em sua mente: reúnam-se. Lançando um último olhar para o amor de sua vida, Belial se virou sem mais um momento de hesitação, invocando a magia concedida a ele por Fênix, enquanto desaparecia de lige em uma chuva de fogo. Porto Real? Como uma sombra silenciosa, Mera seguiu a alta sacerdotisa enquanto elas se moviam pelos corredores da Fortaleza Vermelha. Melisandre, por sua vez, fez questão de tratar a líder feminina dos Featers com grande respeito, sabendo quanto Fênix se importava com sua guarda pessoal. Sem mencionar que Mera poderia tirar sua vida sem maiores problemas, já que o poder de um dragão adulto estava escondido sob sua aparência atraente. Mera, por outro lado, embora não fosse fã de política e esquemas, não demonstrou nenhum sinal de insatisfação, pois cumpriu seus deveres de acordo com as instruções de Fênix. Ninguém, além de seus irmãos e irmãs, conseguia entender a lealdade e o vínculo que eles compartilhavam com aquele que o mundo chamava de Deus Vermelho. Eles não eram seus guardas pessoais ou servos, eles eram seus parentes por um vínculo de magia e fogo, e como tal, era dever e privilégio deles ficar ao seu lado em qualquer capacidade que Fênix precisasse deles. Com os sentidos focados em seus arredores, Mera nem pensou em baixar a guarda enquanto protegia a alta sacerdotisa como era seu dever. De repente, porém, a marca em sua bochecha, que era um sinal da família que pertencia, queimou com magia. Reúnam-se. Mera podia ouvir a voz de Fênix ecoando em sua mente, enquanto ela parava no meio do caminho. Retorne ao templo, alta sacerdotisa. Mera instruiu a mulher ruiva ao seu lado, e sem esperar por uma resposta, ela se entregou ao fogo que vivia dentro dela, enquanto retornava para a primeira filha como somente Fênix e seus irmãos podiam. Volantis, esquivando-se calmamente da lâmina da lança com nada além de inclinar a cabeça, a mente de Obara era um mar de calma determinação, enquanto ela lutava contra seu pai em uma luta. Assim como ela tinha visto Fênix fazer, todos aqueles anos atrás, ela evitou e desviou cada um dos golpes de seu pai com movimentos mínimos. Embora sua própria lança não fosse empunhada com fluidez como a dele, mas com extrema nitidez. Ela não usou toda a força do seu corpo, o que tornou o sparring desgastante, apesar da facilidade com que Obara parecia lutar contra seu pai. Oberyn tinha décadas de experiência e suas técnicas foram refinadas por meio de grande derramamento de sangue. Então ele não era um oponente fácil de lidar sem usar todo o seu poder como uma Feater. Ainda assim, esse era um tipo de treinamento para ela, pois Obara sabia que ela precisava continuar se esforçando para melhorar sua habilidade com a lança, mesmo que ela pudesse derrotar Oberyn apenas com força. Ela queria derrotá-lo usando a lança, não sua força como uma Feater. Seus sentidos estavam aguçados, enquanto ela capturava cada torção das articulações de seu pai, cada tensão de seus músculos, aprendendo e estudando sua técnica em detalhes. Além do próprio Fênix, ele era, sem dúvida, o maior portador de lança vivo e havia muito que ela ainda poderia aprender com ele. Juntar. De repente, um chamado de magia e fogo a alcançou através do vínculo que ela compartilhava com Fênix, enquanto a tatuagem em sua bochecha se iluminou com chamas brilhantes. Isso fez com que ela perdesse a concentração, pois a lâmina da lança de seu pai mais uma vez cortou o ar e mirou em sua cabeça, embora nunca tenha chegado ao seu destino. Somente com pura velocidade e força, Obara agarrou reflexivamente o cabo logo atrás da lâmina, parando a arma no ar, a apenas um dedo de seu olho. O que? Olhando nos olhos surpresos do pai, Obara simplesmente disse: "Eu tenho que ir", antes de se transformarem em chamas imateriais e desaparecerem no local. Capítulo 80. E 296 depois de Cristo, 8 homens e 5 mulheres apareceram nos degraus diante do Templo Vermelho em Volantis em chamas, vestidos de linho, couro e cota de malha, com diferentes armas presas em seus corpos. Cada pedaço de metal em seus corpos era aço valeriano. Uma pena brilhante marcava o rosto de cada um deles, causando suspiros e exclamações de choque nas pessoas que os viam. Todo homem, mulher e criança em Volantis conhecia esse símbolo, sabia o que ele representava e quem o usava: a guarda pessoal do Deus Vermelho. Guerreiros invencíveis que, segundo se dizia, tinham força para lutar contra um dragão sozinhos com seus punhos nus e emergir vitoriosos. De repente, o grito de um dragão ecoou sobre a cidade, antes que uma sombra parecesse apagar o céu acima da praça, enquanto grandes asas varriam uma tempestade. Escamas como safiras não deixaram dúvida sobre de quem era o dragão que havia aparecido. A poderosa criatura, porém, não pousou. Em vez disso, uma sombra flamejante saltou das costas do dragão e desceu sobre a praça com um baque retumbante, quebrando as pedras polidas sob seus pés. As pessoas não precisaram pensar duas vezes para saber quem era a sombra, pois a aura do homem falava por si, aumentando o fato de que havia apenas um ser que poderia cavalgar nas costas de Safira. Safira decolou novamente, gritando e circulando acima da cidade, até que alguns momentos depois um enorme dragão branco surgiu dos jardins do templo e se juntou à criatura majestosa. Enquanto Fênix estava entre as penas com Eclipse e Dawn embainhadas em suas costas, sua túnica preta brilhando com chamas escuras, uma mulher de pele clara e cabelos escuros apareceu de repente no topo das escadas que levavam ao templo, usando um vestido vermelho escuro que realçava as curvas suaves de sua figura e deixava a curva suave de seu pescoço à mostra.
Descendo as escadas em passos leves, Kinvara parecia uma chama escura e bruxuleante. Quando parou diante de Fênix, seu olhar cristalino fixo apenas nele. Ouvi seu chamado, a linda sacerdotisa disse baixinho, erguendo uma das mãos para gentilmente afastar alguns fios de cabelo escuro que sombreavam o rosto dele. Kinvara tinha um vínculo diferente com Fênix do que o resto dos sacerdotes e sacerdotisas do templo. Sua conexão era mais profunda e íntima. Por isso não foi surpresa para ele que ela também tivesse ouvido sua mensagem. Essa é sua decisão? Ela perguntou suavemente, depois de olhar as penas reunidas. Algumas coisas não valem a pena ser preservadas, respondeu Fênix, seus dedos roçando suavemente a pele lisa das bochechas de Kinvara. Segurando sua mão macia, Fênix subiu os degraus com a sacerdotisa, suas penas seguindo atrás. Tolos era um velho e experiente sacerdote, e como parte do Conselho do Sol Brilhante em Volantis, ele também era uma das pessoas com mais autoridade em todo o Templo Vermelho, já que esta cidade era a sede do poder do Deus Vermelho, bem como seu lar. E ainda assim, apesar de sua experiência e sabedoria, Tolos ainda ficou chocado ao entrar na Câmara do Conselho. A principal razão para isso eram os 13 guerreiros que estavam alinhados em um lado da sala, todos eles, homens e mulheres. Usavam uma marca em forma de pena em suas bochechas, representando a reunião de uma força imparável, uma força que não pertencia ao Templo Vermelho. Os Featers eram leais apenas ao seu senhor e Tolos nunca havia falado mais do que algumas palavras simples com nenhum deles. O fato de o Deus Vermelho ter chamado todos eles só poderia significar que algo drástico estava prestes a acontecer, e Tolos não foi o único a ficar chocado com a presença deles, pois os outros membros do conselho ficaram igualmente surpresos quando eles chegaram e ocuparam os assentos ao redor da mesa redonda. Como a chama da verdade gesticulou para que fizessem. Os Dothraki liderados por Khal Drogo estão cavalgando em direção a Qoor e chegarão à cidade em menos de 2 dias. Fênix falou depois que todos os membros do conselho chegaram e se sentaram. Suas palavras, no entanto, não foram nenhuma surpresa, pois eles já sabiam disso pelos espiões do templo. Mas não haverá nenhuma grande batalha ou conquista, pois minhas penas e eu impediremos os Dothraki de chegarem à cidade livre, concluiu o Deus Vermelho. Olhares arregalados e silêncio foram suas respostas, pois os membros do conselho não sabiam o que dizer. Senhor, de acordo com nossos relatórios, o número de Dothraki é de quase 400 mil. Não seria mais sensato levar pelo menos a mão de fogo com você? Tolos não pôde deixar de perguntar. O número deles não tem importância para mim e meus guerreiros, o Deus Vermelho declarou calmamente, encerrando qualquer discussão sobre o assunto. É com Vais Dothrak que você se preocupa, meu senhor, não é? Uma mulher de meia idade comentou bruscamente. MHM. Fênix assentiu em resposta, eu quero que a mão ardente estacionada na Baía de Fênix parta para Vais Dothrak e tome a cidade. Envie alguns membros do ramo Sol Brilhante e Espada de Fogo para manter a ordem na cidade. Há quase 500 mil de escravos em Vais Dothrak, sem contar as inúmeras mulheres que foram forçadas a se casar com homens Dothraki. Eu as quero libertadas. Quanto aos Dosh-Kalen, matem os perversos entre eles e libertem o resto das viúvas também. Não tenho dúvidas de que haverá resistência, pois as tradições e ideologias Dothraki não podem ser lavadas tão facilmente de suas mentes, então envie a chama oculta também. Não haverá levante ou rebelião, os Dothraki são uma praga para a terra e como tal, não haverá misericórdia ao lidar com eles. No entanto, não é só para Vais Dothrak que enviaremos um exército, continuou Fênix. Também é hora de Qoor cair sob nosso domínio. Não deve ser um grande problema tomar o controle da cidade dos feiticeiros, meu senhor. Temos pessoas em várias posições de poder entre a classe alta, assim como o sumo sacerdote elas e seus subordinados estacionados na cidade. Com o apoio deles, tomar a cidade não deve ser um problema. Outro membro do conselho relatou. Ótimo, Fênix declarou, os seguidores da Cabra Negra sacrificaram crianças suficientes para seu Deus, sem mencionar sua tentativa de treinar seus próprios imaculados desde que a Baía da Fênix foi conquistada pelo templo. Os membros da chama oculta atualmente em Qoor devem assassinar aqueles que estão no caminho do nosso povo para ganhar poder sobre Qoor. Depois que isso for feito, o sumo sacerdote elas destruirá os templos usados para adorar a Cabra Negra. Nenhum sacerdote ou sacerdotisa será poupado. Kinvara liderará 30 mil homens para Qoor para substituir os 7 mil guardas imaculados por soldados do templo. Ofereça aos imaculados sua liberdade, e para aqueles que escolherem continuar seu serviço, envie-os para Meeren para substituir os membros da Mão Ardente que partiram para Vais Dothrak. Dizendo isso, o olhar de Fênix pousou na linda morena ao seu lado. Farei o que você diz, meu senhor. Kinvara respondeu antes de perguntar. Como devemos lidar com os crentes fanáticos da Cabra Negra que podem tentar se rebelar? Seu olhar cristalino pousou nos olhos dele, enquanto uma força calma irradiava de sua figura. Kinvara se preocupava com Fênix, sabendo que cada morte que ele ordenava aumentava seu fardo, embora ela também soubesse que ele não faria de outra forma. Não haverá fanáticos para lidar, respondeu Fênix friamente. Aqueles que ouviram suas palavras só puderam sentir pena dos Qhorik que tentariam praticar a violência em nome de seu Deus, pois teriam que enfrentar a ira do Deus Vermelho.